Olá, vamos para mais um vídeo de língua portuguesa. Coisas que se falam, se ouvem e que se escrevem por aí. Vamos ver algumas palavras empregadas nas frases. A primeira delas aqui, sem muita delonga, é esta: Gosto de falar dessas coisas e apresentar a história do passado. Essa frase eu vi de um vídeo ontem mesmo. A pessoa estava falando sobre algum acontecimento, algum fato, e ele soltou então esta frase aqui: gosto de falar dessas coisas e apresentar a história do passado. Aqui nós temos um problema na construção desta frase, porque história do passado é uma redundância. Se é história, só pode ser do passado, não existe uma história do presente. Então, não há necessidade de dizer assim, história do passado, poderia dizer história dos fatos, né? Dos fatos, dos acontecimentos e assim por diante, e não história do passado. Vamos tomar muito cuidado com as nossas construções. E nós temos uma outra frase também com uma inconveniência gramatical. A frase diz assim: essa garotinha é linda demais. Nós temos aqui um advérbio de intensidade, só que a pessoa separou na escrita aqui o demais, colocou uma preposição de e o advérbio mais. Então, nós temos aqui, segundo está escrito, uma locução adverbial. Mas acontece que ela não existe, esta locução adverbial. O que nós temos é o advérbio de intensidade de mais. Na escrita, tudo junto. Na fala, não há problema. A gente fala assim, essa garotinha é linda demais. O cuidado que devemos ter é na escrita, para não sermos inconvenientes em relação à nossa língua culta. Estamos aí iniciando o ano novo, primeiro dia do ano, então todo mundo está mandando mensagem para os seus amigos e desejando aí um ano novo abençoado, é o que eu desejo para todos também. Mas ao escrever, vamos escrever corretamente, usar o que nós temos, a nossa língua, a língua culta, a língua padrão. Muitos dizem, feliz ano novo a todos. Muito bem, desejar que todos tenham um feliz ano novo. Agora, esse a todos aqui, esse indefinido todos, não admite o artigo, é um indefinido. Então, esse acento grave aqui, ó, indicando a existência da crase, está fora de lugar, porque novo a todos. Esse a é o a preposição. Não existe o a artigo, a preposição, mais o a artigo para termos a crase que é indicada pelo acento grave. Então, sendo assim, se inexiste o artigo, o indefinido não admite o artigo, né, feminino nem masculino, então esse a só pode ser a preposição, desejar alguma coisa para alguém. Então, a é preposição, então seria assim a forma correta. A todos. Não colocar o acento grave aqui, indicando a existência de um artigo também juntamente com a preposição, porque não existe. Uma outra frase é esta aqui, uma outra oração. Agradeço a Deus pelo dom da vida. Temos dois problemas, dois inconvenientes em relação à língua portuguesa. O verbo agradecer tem como regência agradecer a alguém alguma coisa, e não agradecer a alguém por alguma coisa. Além do mais, a palavra Deus é uma palavra masculina. Então, outra vez a indicação da existência da crase aqui por meio do acento grave. Não pode, não existe. A palavra Deus não admite o artigo. Para termos a crase, nós temos que ter um a que é preposição, mais o a que é artigo, que é o artigo.
E o artigo não existe aqui. Deus não admite o artigo feminino. É a preposição a mais o artigo a feminino. Então, a Deus. Então, não pode existir. A forma correta seria essa. Agradeço a Deus. A Deus. E outra coisa, quem agradece, agradece a alguém alguma coisa e não por alguma coisa. Esse pelo também está errado. Então, a frase deveria ficar assim: agradeço a Deus o dom da vida. Ficaria correto. Agradeço a Deus o dom da vida. E não agradeço a Deus pelo dom da vida. E cuidado, não vai colocar um artigo feminino aqui na palavra Deus, porque não existe o artigo feminino. Deus não admite, o termo Deus não admite o artigo. Então, vejam bem aqui, ó, esse acento grave indica que tem um a preposição e mais um artigo. Só existe o preposição, então nada de crase, não existe crase. E também uma outra inconveniência que eu tenho observado: receba o meu cumprimento. Bom, nós temos duas palavras parecidas, cumprimento e a outra é cumprimento. Cumprimento. Esse cumprimento aqui que é o ato de saudar alguém, cumprimentar alguém, dar um bom dia, uma boa tarde. Então, veja bem, é cumprimento. Receba o meu cumprimento. E não cumprimento. Cumprimento é extensão de um objeto, de alguma coisa, do começo até o fim. A mesa tem 2 metros de comprimento. Então, cuidado ao saudar alguém, né? Você tem que falar: receba o meu cumprimento, os meus cumprimentos. E cumprimento também se refere ao ato de cumprir alguma coisa, uma palavra, né? Cumprir um dever, é o ato de houve o cumprimento da sua promessa, ele cumpriu a promessa. Cumprimento também. E cumprimento quando eu estou saudando alguém, dando um bom dia, boa tarde, é cumprimento. Cumprimento é extensão. Mais uma aula de português. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.